Bem, eu vou convidar todos nós a fecharmos os olhos por alguns instantes. Fazemos algumas respirações profundas e tomamos alguns minutos bastante preciosos do nosso tempo para trazer a nossa atenção para o aqui e para o agora. Trazendo a sua atenção para os pés, habitando seus pés, habitando suas pernas neste lugar, neste momento, no aqui e no agora. Deixando o Espírito se assentar sobre essa cadeira, no mesmo lugar do seu corpo. Tomando posse, se apropriando da sua barriga, dos teus órgãos, do teu quadril, braço direito e esquerdo, pescoço e cabeça. E numa contagem simples e mágica de 1 a 10, a cada número desta contagem, como se o teto dessa sala se abrisse e várias camadas, vários véus desses mundos acima dos nossos fossem se abrindo, e lá de cima, do centro das estrelas, fosse descendo e emanando esse eneagrama atemporal que sempre existiu e sempre vai existir. Para que ao final desta contagem ele seja recebido gigantesco no solo desta sala, no centro do ar desta sala, neste e em todos os mundos que se sobrepõem, dentro dos nossos corações, dos nossos corpos e dos nossos olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abrindo os nossos corpos e corações e olhos para essa entrada, para receber. 7, 8, 9, de forma forte, profunda e suave, ancorada neste chão, neste dia, neste momento do tempo, no centro do coração. 10. White shores are calling. You and I will meet again. You'll be here in my arms, just sleeping. What can you see? On the horizon. Why do the white gulls across the sea? A billboard rises. The ships have come to carry you home. And all will turn to silver ground.
respirando fundo, light on the water. abrindo os olhos e sustentando milhares e milhares e milhares de anos de história, presentes, culminando como um rio, aqui nesta sala, neste momento do tempo. É muito importante que a gente tenha consciência, não só mental, mas também física, e também dentro do nosso coração, o que levou, o que tem levado, através da humanidade, para a gente estar aqui agora, nesse sistema que continua emanando de todos os lugares que veio. Esse é um pouco dessa história. E havia trevas e o vazio, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E então fez-se a luz. Desde o início dos universos, existem sabedorias que foram emanadas desde o primeiro segundo. E não importa se a gente se relacione com elas ainda só com um pedacinho dessa história, mas elas estão aí e sempre estiveram. A nossa breve passagem por essa existência, 70, 80, 90, 100 anos, é um grão de areia na eternidade. Esse ano eu tive uma grande honra de passar 40 dias no Egito, e não foi simplesmente os impactos de você pisar em algo e compreender que uma civilização, não só essa como as anteriores, montou um plano de desenvolvimento para a humanidade que era para ser construído em 50.000 anos. Coloca um pouco de perspectiva em quem nós somos e a serviço do que nós estamos operando. O universo se cria, e desde o seu ponto de criação, ele se faz através de leis. O universo precisa de uma forma. A primeira criação são os números. E os números trazem em si os códigos, não somente do que vai se tornar a geometria sagrada, mas todos os códigos que vão como um véu emanando todos e todos os universos. A gente não pode se esquecer que a origem do Enneagrama é numérica, de que este símbolo está aí por uma razão. Ele não é um símbolo no qual eu possa fazer uma emenda aqui ou outra acolá. Isso vem de muito mais longe e existe uma razão para tudo isso acontecer. Quando o universo se dobra, desde o primeiro momento, ele já faz isso através de princípios. O universo se desdobra em perfeição. Tudo aquilo que vai se montando geometricamente faz isso de forma engajada, estruturada, organizada. Não haveriam galáxias, planetas, não haveria essa estrutura toda se no cerne do universo, no seu nascimento, não tivesse programada a ordem e a estrutura como uma das leis fundamentais. O universo também não se construiria se do coração de Deus, e sempre lembrar que quando eu uso a palavra Deus, eu estou fazendo isso como uma representação, uma licença poética para dizer daquilo que tudo origina e que tudo é. O universo se desdobra e tem no seu DNA uma vontade universal. É através de um desejo, de uma vontade do coração de Deus que tudo isso emana do vazio.
E essa vontade está presente em cada mundo que nasce, em cada estrela que se manifesta, em cada pessoa, em cada árvore que cresce. Quando o universo se desdobra, ele se desdobra como um rio em harmonia. Desde o Big Bang, o rio vai se abrindo, se abrindo, se abrindo em inúmeras imagens, e quando ele se abre, ele o faz em harmonia. Não existe um planeta que não esteja conectado a um outro planeta do outro lado, uma galáxia que não esteja a outra. É um rio se desdobrando, e esse universo continua se expandindo, mas não de forma aleatória. Ele faz isso num fluxo de sincronicidade, ele faz isso numa relação harmônica entre aquela que é, no princípio, a unidade 9, aquilo que era a uno, ao se transformar, faz isso com ordem, faz isso com a vontade divina e faz isso de forma harmônica. E o interessante é que para nós, no mundo manifestado, no mundo que tem tempo, existe uma interpretação de linha do tempo, mas na verdade, todo o universo que foi criado, está sendo criado e continua se expandindo da única unidade, na verdade, está ainda no mesmo lugar, pertence à mesma origem. Esse ponto que deu origem, no ponto 4, a todas as coisas, todo o universo sai de um único ponto e, portanto, tudo que dele emana de forma síncrona e harmônica continua fazendo parte da mesma origem e estará sempre a ela conectado. Não existe nada aqui que de alguma forma não faça parte e não tenha a poeira estelar de absolutamente a mesma origem. O universo não se construiria na sua infinita complexidade de mundos, pessoas, leis, desdobramentos, mundos em cima de mundos, seres não só neste lugar, mas ao redor de todos os tempos, se não houvesse programado nisso uma imensa e infinita lei e ordem de conhecimento, se não houvesse uma inteligência universal de Deus que fosse capaz de, através dessa mente, desse plano, dessa inteligência que está presente em tudo que há. Quando uma floresta nasce, existe uma inteligência no nosso DNA. O homem não chegou nem perto de descobrir a inteligência do universo. Nós continuamos desdobrando, porque no princípio já era assim. E através do ponto 5 e do raio 5, este é um princípio fundamental. A inteligência de Deus em tudo e em todas as coisas. E é claro que essa inteligência, que vem de uma unidade, que de alguma forma se desdobra de forma ordenada, que faz através da vontade, que se expande como um rio harmônico em velocidade, estando parado ao mesmo tempo, que tudo nasce de uma origem, se expande e continua parte da origem, e tudo contém em si imenso conhecimento e imensa inteligência, é feito sim através da força. Existe em cada átomo a presença de uma força universal. E o raio 6, de certa forma, emana essa mente, essa força, essa sustentação necessária para se criar e se emanar algo tão grandioso. E é claro que Deus não poderia ter emanado esse universo inteiro se não fosse a partir de um momento de alegria, se não fosse para ser um presente, se não fosse para ser uma experiência da qual viver, atravessar, seja eu um ser humano, seja eu uma galáxia, porque uma galáxia é um ser vivo que tem consciência, seja eu um sol, um planeta, uma árvore, a experiência em algum momento é a experiência de gratidão, é a experiência de Deus, é a experiência do êxtase, que é esta obra e esta criação, e a gente enxerga isso acontecendo.
E tudo isso sempre programado a partir da santa verdade, a verdade fundamental de que só existe Deus senão Ele, só existe o grande mistério. Tudo o que existe aqui é uma única verdade. E nós atravessamos as ilusões para que a gente possa se lembrar disso, se podar. E aonde tudo isso leva de volta? A única unidade, que ao mesmo tempo que está se desfazendo no ponto 3, num rio de expansão com o tempo parado, ao mesmo tempo que através do raio 6 cria essa estrutura e força, e faz isso por uma causa, ao mesmo tempo é uma coisa só. Aquilo que se expande e aquilo que está na origem como uma coisa só, acontecendo neste exato momento do tempo. E todos nós aqui já tivemos essa experiência com o Enneagrama, de alguma forma. A experiência de onde ao mesmo tempo o tempo existe e o tempo não existe. Mas isso não se fez somente através de princípios. O universo inteiro emana através de frequências de luz e som. Não há nada aqui que não seja composto de vibração, e nem em nenhum universo. E quando a gente vai para o raio da criação do Enneagrama, a gente sabe que os mundos foram descendo e se tornando cada vez mais densos, e as vibrações, a música vai se tornando mais grave. Quando a gente olha para uma pedra, para uma rocha, uma pedra é música congelada. Uma pedra é música congelada. Para que em última instância a gente se lembre de que tudo isto aqui é no fundo um universo quântico e vibratório, e que o Enneagrama está compondo estas vibrações, e que os 9 raios não são simplesmente aqui, com nada de errado sobre isso, mas eles são frequências fundamentais que estão organizando também a matriz invisível. Quando o universo explode e se abre para todos os lugares, ele faz isso através de 9 notas musicais. Ele faz isso através de uma unidade, de forças que se compõem, e faz isso também usando sempre 7 etapas das nossas oitavas. A gente consegue reconhecer essas frequências em tudo que há. Por quê? Porque elas são a matéria-prima da construção de uma teia que vai se envolvendo em cores e espalhando como uma árvore pelos universos. E nós encontramos essas frequências, como por exemplo no 1, não somente os seres humanos que adquiriram aquela característica, de certa forma emanando ela através da mente, do coração e do corpo, em níveis mais fechados, mais encalacrados ou em níveis mais expandidos, tudo isso acontecendo num ser humano que simplesmente é constituído de algo que já existe. Mas eu também sinto essa frequência quando eu escuto Bach, ou quando eu entro numa catedral gótica maravilhosa, e ao pisar lá dentro eu escuto um coral lá no fundo, eu sinto essa mesma frequência. E se eu tiver olhos para ver, eu vejo as mesmas cores e as mesmas imagens. Da mesma forma, quantas vezes no raio 2, o coração humano que é tocado por esse senso de cuidado, de amorosidade, que não está presente só no seu coração, está presente no coração de uma floresta que cuida dos seus filhos, está presente numa voz suave e doce que canta uma Ave Maria. Está presente às vezes até mesmo em determinadas flores, em determinados cheiros, em determinados mundos, porque sim, isso está na base de tudo o que há. E assim a gente poderia seguir para cada um desses raios. Poderíamos encontrar todos esses pontos, encontrar essa grandeza, encontrar
No ponto 4, todas as nossas experiências de profundidade, aquelas músicas sufis, o violino, que joga a gente lá para dentro e que de alguma forma faz o céu se abrir e a gente enxergar as estrelas. No 5, quantas vezes, e não somente em pessoas, a gente encontra essa qualidade específica que você vê ao entrar, por exemplo, no alto das montanhas, numa meditação vipassana, ou em monges, e sente como se a sua cabeça estivesse abrindo e aquele silêncio da águia e da mente estivesse acontecendo. Quantas vezes você já não identificou essa força que vem de dentro no ponto 6, não só num ser humano, mas num exército, numa raça, num mundo, numa música de trombetas fortes e baixo, que ao ouvir, acorda o herói em você, nos tambores dos índios, antes do dia da batalha, por uma grande causa. Você sente essas frequências, porque elas estão em tudo, desde o início dos tempos, e continuam constituindo tudo o que há. A alegria universal, quando você escuta Mozart, por exemplo, ou quando você escuta uma melodia que naturalmente faz o teu coração sorrir e que faz você se sentir grato pela vida. Mas isso não está presente só nos seres humanos. Há lugares que você vai e você sente isso. Há cores que te remetem de alguma forma a exatamente o mesmo ponto, porque ele está na fábrica de tudo que há. Essa grandeza que muitas vezes nós sintonizamos, de parecer que o mundo é gigante, que o universo é tão imenso que não cabe no meu corpo, essa sensação da verdade, essa sensação do general compassivo, do rei que tem misericórdia e um grande coração. Isso é contado nas histórias dos cavaleiros, isso é contado talvez até para as nossas crianças. Eu tenho certeza que você consegue sentir até mesmo qual é o tipo de música ou instrumento musical que traz exatamente isso. E da mesma forma, no ponto 9, a unidade. Quais são os sons, as músicas, os lugares, os universos, os momentos em que você se sente parte daquela primeira unidade, como se nada nunca tivesse se separado? Como esses fios tecem a realidade, se emanando e conversando com o ser humano. O ser humano não é o criador desses raios ou energias. Elas se manifestam através da sua psicologia, da sua constituição, porque somos feitos da mesma poeira estelar e dos mesmos princípios em todos os nossos corpos. A unidade, que continua se desdobrando em tudo que há, não poderia se fazer se não conciliasse a escuridão e a luz, se não conciliasse aquilo que é luminoso, mas que não tem forma, que é apenas potência. A luz, quando atravessa o ar, você não consegue ver. Você só consegue ver quando ela bate em algum lugar. Quando ela bate numa parede, numa montanha, quando ela realiza, de certa forma, por ter batido ali, uma sombra, que é apenas a consequência dessa luz. Quando a matéria branca, a luz universal, chega neste universo escuro e negro de matéria, é quando o casamento acontece. É quando o triângulo une as suas pontas e numa terceira força, o nosso trabalho com o Enneagrama
Não é um trabalho de procurar luz ou escuridão. A lei do 3 nos ensina que o nosso trabalho é caminhar entre as polaridades. É deixar a luz tocar o escuro. E desse casamento entre o que era potência e o que é escuro, eu vou nascendo e renascendo com este corpo, com este coração e com esta mente. E a lei do 3 aparece em tudo que há. E Deus não faz o universo senão declarando que quando o tempo foi criado para uma nota dó de um piano subir para outra nota dó, a vibração daquilo que era luz e som multiplica exatamente por 2. Princípios matemáticos lá do início, números. E ao multiplicar por 2, eu volto para o mesmo ponto 9, para o mesmo lugar, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso vale na subida de uma oitava, quando eu vou cantar e tenho que afinar. Isso vale na subida de um mundo. Isso vale na subida da minha consciência. E o Enneagrama dos processos e das leis vai mostrar para a gente como reconhecer cada um desses lugares, cada um desses processos. E como saber usar os ciclos, não só para mim, mas para todos os meus projetos e para tudo que me envolve. E o universo segue este ciclo. Todo o universo segue. De uma galáxia, do nascimento do universo, até uma planta que se desdobra. Tudo que nasce em um lugar, cresce e morre, retorna em uma outra oitava para exatamente o mesmo lugar. Para que estamos aqui então? Para que esse instrumento lá no final, que junta leis tão diferentes e as compõe num único espaço geométrico, sagrado e multidimensional? Templo de Horus, em Ábidos, no sul do Egito. Aqui, junto com o Russ Hudson, um dos principais contribuintes do Enneagrama no mundo. Esse muro é muito interessante. Alguns milhares de anos antes de Cristo. Embora a nossa foto tenha cortada, eu tenho aqui a presença de Set, de Horus sobre Set, no formato de um porco. A luz dominando a escuridão, mas não a matando, dominando. Horus perde o olho de Horus batalhando por centenas de anos com Set, até que ele o domina. E uma das coisas mais interessantes que a gente vê sobre a lei do 3 é que nesta figura ele domina Set. Logo acima tem uma linha e existe o universo superior. No universo superior os dois estão de mão dadas, abraçados. Ísis, o feminino, a terceira força entre os 3, atrás, emanando a mãe. Mais um triângulo. E aqui, embora tenham sido cortados, nós temos 9 deuses, uma Eneade, como se chama no Egito. Composições de 9 frequências, porque não são de fato deuses. Isso é um engano sobre a leitura do Egito. O Egito nunca teve deuses. Eles são representações da forma e de uma qualidade de Deus. Thoth, o Deus do conhecimento, não é um Deus. Ele é uma representação daquele princípio, daquela energia, no momento que é necessário. E muita gente vai dizer, nossa, será que as Eneades são os 9 raios? Não são exatamente. As Eneades mudam de cidade para cidade, de época para época. Eles percebem que em determinados momentos, um daqueles pontos é mais importante para aquela civilização.
e aquele se torna, entre aspas, o Deus mais reverenciado. E isso vai trocando ao longo do tempo. Mas são Eneades. A jornada que eu vou conduzir vocês agora, e é claro, gente, essa aqui não é uma ciência exata, é uma ciência em descobrimento. É muito mais para colocar vocês para ponderar do que para dizer foi exatamente assim que as coisas aconteceram. Existe um trabalho de pesquisa, vocês estão tendo acesso a basicamente o que tem de mais atual no mundo a respeito dessa história. Isso foi construído sobre trabalhos lá atrás da Helen Palmer, depois Russ Hudson, mais recentemente a Beatrice Chestnut, e trabalhos também da nossa experiência que foram acontecendo. Quando a gente junta e esta proposta que eu faço para vocês de onde vem não só o Enneagrama dos raios, mas os princípios que os compõem e também o Enneagrama das ideias santas. Muito antes de 3000 a.C., Hermes Trismegisto, alguns vão dizer que foi uma figura que realmente existiu, outros vão dizer que talvez não, apenas lendária, mas é dali emanam as leis alquímicas iniciais. E quando você vai olhar para as leis da alquimia, elas têm uma correspondência direta com as leis do 1, do 3 e do 7. Direta e reta. Tem também muito. A lei do 3 está em tudo desde o princípio. Quando a gente anda um pouco mais para frente, 1300 a.C., a Cabala começa a aparecer. A Cabala que lá, de alguma forma em sua evolução, lá no século XX, vai ser usada por Oscar Ichaço para fazer o que é, na minha opinião, o maior salto quântico do Enneagrama. Pitágoras, muitos vão dizer que é ele que desenhou esse símbolo. A gente nunca vai saber. Mas o fato é que esse símbolo não existia, não se pode comprovar isso, mas há de se colocar que falam que talvez tenha sido Pitágoras aquele que de alguma forma emanou. E a gente já segue num fluxo de Egito para a Grécia. Quando a gente chega em Platão, é quando Platão vai começar a olhar para o mundo das ideias, vai começar a olhar para o mundo superior, vai começar a descrever esses tipos de mundos que não são esse, mas que estão em algum lugar. É ele que lá na frente vai de alguma forma, quase 1000 anos depois, ser seguido pelos neoplatonistas e Plotino, sim, como uma figura muito importante que descreve as ideias santas, não exatamente da forma e na organização que a gente tem hoje, mas é encontrado como embrião da descrição das ideias santas. O ano zero, e aqui mais um ponto absolutamente importante. Primeiros séculos, segundo século, terceiro século, quarto século, os cristãos que têm um conhecimento esotérico, que querem de alguma forma trabalhar o ser humano para se tornar a imagem de Deus, seguem para o deserto. E quais desertos eles voltam? Para o Egito, para o mesmo lugar. E ao criarem várias comunidades de padres e madres do deserto, que chegaram a ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que viviam ali dedicando-se a compreender como eu me aproximo de Deus. E é daí, sem dúvida, que surgem as 9 Hamartia. Na verdade, surgiram como 7 primeiro e foram evoluindo. Formas como que o coração humano se desvia de Deus. A ira, a vaidade, a luxúria, a gula, muito bem descrita por um desses padres em especial, Evagria de Ponto, que é considerado o pai das Hamartia. Eu estive no monastério onde viveu
Evagria de Ponto, e aonde ele descreveu as Hamartia, que deram origem aos pecados capitais e que vão dar origem às paixões do Enneagrama séculos depois. E é uma outra história. Até aqui, não tinha isso aqui. Plotino começa a descrever esse mundo onde a nossa mente toma contato com coisas superiores. Alguns séculos depois, o sufismo resgata, sabe-se lá de onde, esse símbolo e traz e recoloca as leis de 1, 3 e 7. Dante Alighieri, a Divina Comédia, 600 anos depois, descrevendo as paixões de uma outra forma, do seu jeito, mas aonde em cada mundo o homem iria superando o seu próprio coração. O que é o princípio do Enneagrama? O Enneagrama das personalidades nasce das Hamartia, nasce do coração. No Renascimento, em várias figuras, e eu deixo aqui, e é onde eu coloco um ponto de interrogação, são apenas, será? Leonardo da Vinci. E aqui, sim, um grande choque, quando Gurdjieff, em Sarmung, traz a presença, e depois nas escolas Sati, do símbolo, nas leis de 1, 3 e 7, e os movimentos nos centros de inteligência humana para a lapidação do homem. E é aqui, mais ou menos em 1950 e 60, que Ichaço dá um grande salto quântico, segundo ele mesmo, numa visualização e numa epifania. Não foi uma criação. O Ichaço, que desde criança teve sérios problemas em se adaptar no mundo, foi educado como um mestre de yoga, de artes marciais, e tinha muito problema por conta das visões que ele tinha. Na Bolívia, educado em alto nível. E de alguma forma é ele quem posiciona aquelas antigas Hamartia, que são os mesmos princípios das Séfiras 9 primeiras da Cabala, e descobre quais são os pontos específicos onde aquelas energias entram. Um de seus alunos, que havia participado de um de seus workshops, com parte desse conhecimento, leva ele e faz uma outra coisa com isso, que é dizer que isso aqui poderiam ser também tipos de personalidades. E é a partir de Naranjo que há essa origem. Ela não existe como Ichaço, assim como não existe até hoje na escola de Arica. Ichaço desenhou 108 enneagons, apresentou apenas 4 que deram origem ao enneagrama que você conhece, através do Cláudio Naranjo. E aqui o mundo vai andando. Eu coloquei aqui algumas figuras que eu muito respeito. Dom Riso, Russ, Helen, Sandra Maitre, e um enneagrama que passa a ser expandido, mas também em espiral. Está tudo aqui. Princípios matemáticos, processos de transformação, terapias e comunicações interdimensionais, os 3 centros do homem, as 3 leis, os 4 elementos, os 9 raios, geometria sagrada, códigos, psicologia, xamanismo, um mapa, um instrumento, um caminho, uma força de emanação, um mistério eterno, um símbolo mágico de poder. O enneagrama hoje está acessível para nós nas suas múltiplas formas, de múltiplas maneiras diferentes, e está integrando toda essa história que até então era separada, agora neste momento do tempo. E o futuro, um instrumento de consciência planetária para ser usado para o ser humano,
para as comunidades, desde a psicologia e a terapia até a criação de educação, instituições, espaços, lugares, com cada um estudando os princípios, qualidades, manifestações e integrando com novas ferramentas que não têm origem no Enneagrama, para dar resposta às transformações que são necessárias, ao mesmo tempo, sempre ciente de onde emanam todas essas leis e sabendo que o Enneagrama não está pronto e nunca estará. Ele estará sempre, nas palavras de Gurdjieff, iluminando aquilo que ainda não estava iluminado. Agradecer, pois nós e o Enneagrama, todos nós, continuaremos caminhando juntos pela eternidade. Já foi assim antes, é agora e vai continuar sendo. E para finalizar, fica essa pergunta. Você está pronto para atender esse chamado? A SBE está aberta para cada um de vocês, para que novas oitavas, novos desdobramentos, novas construções aconteçam neste país e em outros. Sempre mergulhando na terceira força entre aquilo que não pode ser compreendido pelo homem, porque há mistérios que serão sempre um mistério, e entre aquilo que cada vez mais você estuda, compreende academicamente e conhece. Realizando uma terceira força entre aquilo que é profundo trabalho atemporal, etérico, em você, no teu corpo, no teu coração e na tua mente, até aquilo que é conhecimento, metodologia e entendimento. Uma terceira força entre aquilo que é um chamado e as suas visões, intuições do coração e do seu corpo, e aquilo que é foco em qualidade, entendimento e conhecimento. Entre aquilo que simplesmente te preenche o coração e a alma e aquilo que vai ser realizado no mundo para mudar este mundo. O mundo interno e o mundo externo. São todas terceira força. E o Enneagrama compreende todas estas forças. E dessa forma eu queria abrir o espaço e saber que cada um de nós, em todos os palestrantes que virão, mas nas intuições que terão aí, serão absolutamente construídos através de uma história que vem desse espaço. Que seja um maravilhoso congresso. Ahu.